Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Luísa Junqueira Ferrer e nesse vídeo eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um recurso que eu uso bastante aqui no consultório, que é o paquímetro. Bom, esse recurso ele foi trazido para nós pela fonoaudióloga Débora Catoni, a qual tem um livro, eu recomendo que vocês leiam esse livro dela, ele é bastante explicativo e ele vai tirar muitas dúvidas de quem faz a manipulação do paquímetro. Bom, então eu vim hoje dar algumas dicas para vocês para tornar o consultório de vocês mais efetivo, para que vocês saiam dessa questão de abstração do resultado terapêutico, né? Eu acho que melhorou, eu vejo que melhorou, mas melhorou o quê? Melhorou quanto? Né? Então, ele faz com que a nossa terapia se mostre mais efetiva, tanto para os nossos próprios pacientes quanto para os nossos parceiros, dentistas, médicos, físios, etc. Então vamos lá, a primeira dica que eu dou é sobre a limpeza pré e pós-uso. Parece óbvio, mas não é tão óbvio, porque, por exemplo, o meu paquímetro ele é analógico e ele é de metal. Então, se eu não tomar cuidado com a forma com a qual eu vou higienizar esse paquímetro, eu higienizo, passo um álcool nele e depois eu já guardo, eu posso oxidar algumas partes do meu paquímetro. Então, preste atenção nessa questão da higienização. Ela é fundamental, mas ao mesmo tempo ela pode estragar o seu recurso. Então, se atente a isso. A segunda questão é com relação ao lápis de olho. Toda vez que eu vou fazer uma mensuração de paquímetro com um paciente, eu marco esse paciente com lápis de olho, para que eu tenha, num segundo momento, a mesma condição de mensuração. Então, por exemplo, eu quero marcar comissura de olho a comissura de boca, por exemplo, para ver essas assimetrias musculares, numa paralisia facial ou mesmo no respirador oral. Então, o que eu faço? Eu marco aonde eu vou mensurar, marco outro local, bato uma foto e depois eu vou fazer a mensuração. Numa próxima vez que eu for medir de novo, eu vou ter muito mais chance de colocar o paquímetro no mesmo lugar, vou diminuir a chance de fazer uma mensuração errada, tá bom? A outra dica, a terceira dica que eu dou é com relação às ponteiras. A gente tem diferentes ponteiras, né? 3 ponteiras, 3 espaços, então 1, 2, 3 ponteiras que vão marcar o mesmo espaço, mas de formas diferentes. Então, sempre manuseando o paquímetro com uma mão só, ok? Para que esse manuseio ele fique mais fácil e demonstre segurança para o paciente, além de você ter mais efetividade mesmo da mensuração, tá bom? Você pode mensurar o paquímetro assim ou assim, para que essa parte do paquímetro não bata no paciente, tá bom? E aí você vai usar esta primeira ponteira para áreas na qual você consiga medir sem mudar, sem modificar a área. Então, por exemplo, comissura olho. Não tá bom, eu vou lá e aumento um pouquinho mais e meço. Posso medir assim também? Claro que pode. Ok? Essa segunda área aqui, ela é para lugares aonde esta ponteira vai alterar o espaço. Por exemplo, a área do lábio superior, certo? A gente não vai considerar só o vermelhão, considera lábio e filtro. Então, vejam que eu não empurro o nariz, que era o que ia acontecer aqui, ó. Ok? E essa terceira área é a área de profundidade. Por exemplo, para eu medir a diferença, a discrepância entre a localização do meu o incisivo inferior e o incisivo superior. Daí eu vou mensurar desse jeito, tá bom? A última dica que eu dou, ela é bastante importante, que é para que vocês escolham adequadamente o tipo de paquímetro que vocês vão usar. O meu, ele não é nem o mais caro, que seria o digital, e nem o mais baratinho, que é o de plástico. Ele é o meio termo. Então, eu tenho a veracidade da medição que o digital me dá por ser de metal, mas não é tão caro assim. Porque o de plástico ele não é aconselhado? Porque conforme você vai fazendo as manipulações de paquímetro, você vai modificando o ponto zero, você vai perdendo a efetividade da sua mensuração. Então é melhor você
investir um pouquinho mais, comprar um de metal, mesmo que ele seja analógico, ele não seja digital, mas que você vai poder usá-lo por anos, do que você achar que a sua terapia não deu resultado, não está efetiva por conta da sua mensuração que não está certa. Tudo bem? Eu fico aqui à disposição de vocês, me mandem perguntas e a gente vai conversando mais. Um abraço!